Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito de desmatamento no Brasil. O desmatamento é a retirada total ou parcial da cobertura vegetal de um local, que impacta a biodiversidade e causa um desequilíbrio ao meio ambiente. Trata-se de um dos principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. Embora o país apresente mais de 50% do seu território coberto por florestas, entre 1985 e 2019 cerca de 10% da vegetação nativa deixou de existir. O Brasil está entre os primeiros na lista dos países que mais desmatam. O desmatamento da Amazônia tem sido o mais preocupante, já que as taxas voltaram a subir nos últimos anos. Dados do desmatamento nos biomas brasileiros. O relatório anual do desmatamento no Brasil produzido pelo projeto MAP Biomas indica que só em 2019 mais de 1 milhão de hectares de vegetação nativa do país sofreu com o desmatamento. Os dados do projeto ainda mostram que em 35 anos metade da vegetação nativa da Amazônia deixou de existir. Os biomas Cerrado e Pampa perderam cada um em torno de 20%, a Caatinga 11% e o Pantanal, sem contar as queimadas que em 2020 destruíram grande parte do bioma, já perdeu 12%. A Mata Atlântica continua sendo o bioma mais devastado do país. Em resumo, a Amazônia foi a mais atingida pelo desmatamento nos últimos anos, seguida pelo Cerrado, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica. História do desmatamento no Brasil. O desmatamento no Brasil tem raízes históricas, pois iniciou-se com a colonização do país em 1500 pelos portugueses e a exploração de recursos naturais, principalmente a remoção de árvores como o pau-brasil. No Brasil colônia, a Mata Atlântica foi o bioma mais afetado pelo desmatamento, principalmente pela proximidade ao litoral. A chegada de outros povos europeus fez com que as buscas por produtos das florestas afetassem outros biomas como a Amazônia, que passou por um processo de intensificação do desflorestamento. A paisagem do país também foi mudando à medida que as atividades, como o plantio de café e cana, eram difundidas no território. A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII também fez com que o desmatamento crescesse para dar lugar a outras atividades como a mineração. Além disso, o processo desordenado de ocupação fez com que houvesse a perda de vegetação natural, principalmente para o surgimento de construções. Apesar de ser um dos maiores países com cobertura vegetal no mundo, o Brasil perde cerca de 20 mil quilômetros quadrados de vegetação por ano devido ao desmatamento. A área desmatada, apenas na Amazônia, nos últimos 50 anos já soma 720 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao território dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina somados. Como consequência, o desmatamento provoca diversos fatores negativos, entre eles alterações climáticas, perda da biodiversidade e até a desertificação, como vem ocorrendo com o sertão nordestino. Seus efeitos são duradouros e altamente destrutivos sobre as espécies vegetais e animais, e implica diretamente no aquecimento global. Atualmente as principais causas do desmatamento no Brasil estão ligadas à exploração madeireira ilegal, pecuária, agricultura, extrativismo vegetal, animal e mineral. Desastres naturais também podem alterar o clima e vegetação, porém não se comparam à atividade humana. Outro fator importante a ser citado são as represas das usinas hidrelétricas que, embora ajudem a gerar energia para as comunidades, contribuem para o desmatamento. Dezenas de hectares de terras precisam ser inundados para que sejam construídas as usinas, o que pode causar decomposição e liberação de gases, auxiliando no efeito estufa. Essa prática causa impactos ambientais negativos nas regiões e favorece a exploração de madeira e construção de estradas. O óleo de palma é outra causa relevante no desmatamento das florestas brasileiras, devido a seus múltiplos usos e constante valorização na indústria. Possui grande potencial como biocombustível e também é utilizado na indústria de cosméticos. De acordo com informações da CNN, o desmatamento causado pela expansão urbana é outro fator importante a ser citado, pois, atualmente, cerca de 50% da população mundial vive nas cidades. O Brasil conta com 6 tipos diferentes de florestas: a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a Mata de Araucária, o Pantanal e a Floresta Amazônia. Dentre eles, apenas a floresta amazônica possui um relativo grau de preservação, apesar do aumento do desmatamento nos últimos anos.
A floresta do Brasil que mais sofreu com a devastação foi a Mata Atlântica. Como ela se encontra no litoral do país, acabou se tornando o primeiro local para a ocupação da sociedade. Com isso, estima-se que restam apenas 7% da vegetação original da Mata Atlântica. O Cerrado também sofreu com o desmatamento, restam atualmente cerca de 20% da vegetação original. Sua destruição se iniciou a partir do século XVIII, quando os colonizadores iniciaram a ocupação desse território. Entretanto, foi a partir da metade do século XX que a devastação dessa floresta aconteceu de forma mais intensa, com a expansão das atividades agrícolas e da pecuária. Atualmente, a floresta amazônica, por ser a área atualmente mais preservada, vem sofrendo cada vez mais com o crescimento do desmatamento. O principal motivo é a expansão da fronteira agrícola do país. Fronteira agrícola é a área de expansão das atividades humanas, sobretudo da agropecuária, sobre as florestas e os recursos naturais. A floresta amazônica começou a sofrer com o desmatamento a partir da década de 1970, quando foi construída a rodovia Transamazônica. Depois disso, boa parte de sua área começou a ser destruída para a realização de práticas agrícolas e criação de gado. Estima-se que em todo o Brasil 21 mil quilômetros quadrados de florestas são destruídos por ano. Essa área é equivalente à do estado do Sergipe. Além de melhorar a nossa consciência ambiental e deixar de desmatar as florestas, precisamos cobrar dos nossos governantes o fim dessa destruição, através de medidas de controle, monitoramento e vigilância. De acordo com os dados da Global Forest Watch, o Brasil perdeu 53,8 milhões de hectares de cobertura arbórea entre 2001 e 2018. Isso significa uma redução de 10% da área florestal desde 2000. No período, estima-se que 66% desta perda ocorreu devido a fatores de urbanização e de agropecuária para fins comerciais. Mas quais regiões estão sendo consideradas nessa análise? Predominantemente, considera-se a área da Amazônia Legal, afinal, é a principal área florestal do país. Entretanto, os dados também consideram a extensão da Mata Atlântica e do Cerrado brasileiro. Além dos dados apresentados aqui, o governo brasileiro também possui órgãos oficiais que fazem o trabalho de fiscalizar o desmatamento em território nacional, como o INPE. Em 2019, um dado divulgado pelo programa Queimadas do INPE trouxe esse assunto em foco. De 2018, para 2019, houve um aumento de 84% de focos de queimada no país. Nesse sentido, é levado em consideração que o aumento das queimadas é uma resultante das altas de desmatamento vistas nos últimos dados, já que somente por um processo climático externo isso não ocorreria. Outro impacto que esses dados apontam é da destruição de áreas ambientais protegidas. Enquanto estas áreas deveriam ser reservas de conservação de biomas e recursos naturais, o aumento do desmatamento ameaça a preservação de tais lugares. Por hoje ficaremos por aqui. Toda a matéria. Pensamento Verde. Escola Kids. Politize.com